dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, ele possa servir de bênção para a sua vida. Vamos fazer uma pequena reflexão hoje, aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, que nos fala assim, a partir do 4, que diz: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora eu vou falar aqui, vou pular do versículo 6 para o versículo 8. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. E desse, eu vou pular para o versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Vou pular daqui para o versículo 19, que diz assim: Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestindo-lo, pondo-lhe um anel na mão, alparcas no pé, trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Nesse capítulo, são 3 parábolas que Jesus, naquele momento, ele está falando para aquelas pessoas que estão ouvindo. A primeira parábola, a ovelha se perdeu. E o pastor foi atrás dessa ovelha. E quando achou ela toda machucada, ele pegou ela, colocou no ombro e trouxe. E chamou todos. Depois deixou as 99 e foi atrás daquela que perdeu-se. Entre as 99, quando ele contou, faltava uma. E ele foi atrás daquela que estava faltando. E achou ela toda machucada, toda ferida, com carrapicho. E ele pegou nos ombros, trouxe para casa. E quando chegou em casa, chamou todos os vizinhos para se alegrar com ele, porque ele tinha achado a ovelha que estava perdida. Muitas vezes estamos nós assim, estamos seguindo aquela multidão, mas naquele momento a gente não é que você se desvia, é que você vai olhar, alguma coisa te chama atenção.
Mas aí quando o pastor vai contar as ovelhas e vê que está faltando um, ele vai atrás. E às vezes aquela ilusão que você viu, aquela coisa, te deixou machucada, te feriu. E o pastor vai lá, te encontra, te coloca no braço, te leva para casa. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ela estava perdida dentro de casa. Ela não estava perdida fora de casa. A dracma, ela estava perdida dentro de casa. Mas a mulher pegou e fez o quê? Ela foi varrer a sua casa, foi ver onde é que poderia estar, procurou em todos os lugares, todo canto, até encontrar a dracma que se havia perdido. Quantas vezes a gente está dentro da igreja, mas está perdido? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão perdidos? Não sabe mais, não tem mais convicção do que são, do que querem para a sua vida. Às vezes não tem mais convicção de salvação. Mas aquela mulher, a palavra diz, né? A parábola diz que ela foi, procurou até que achou a dracma perdida. E quando ela achou a dracma perdida, ela também chamou as suas amigas para poder se alegrar com ela. Porque dracma, naquele tempo, as mulheres recebiam as dracmas para que fosse o seu dote. Quando ela se casasse, seria o seu dote. E aquela mulher muito se alegrou, porque a dracma, ela achou aquela dracma que estava perdida. Ela não deu aquela dracma por perdida, ela foi, procurou e achou. Assim somos nós. Tanta gente no meio da igreja, perdido dentro da igreja, sem saber para onde está indo, sem saber o que está fazendo. Quantas pessoas que perderam a noção do que é servir a Deus, do que é estar na presença de Deus. Muitas pessoas que não estão mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas que não se alegram mais quando um pecador se arrepende. Quantas pessoas estão assim nessa situação? Mas Deus, Ele resgata tanto o que está fora como o que está dentro da casa perdida. E a última foi o filho pródigo, né? O Senhor tinha 2 filhos e o menor disse para ele: pai, me dá minha herança, que eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer dinheiro, eu quero ser um homem rico, eu quero ser um homem de posses. Mas ele foi para o mundo. O pai pegou, deu a sua herança, ele foi para o mundo. E lá ele gastou tudo que ele tinha com mulheres, com coisas que não eram para si, que não ia edificar a sua alma, mas que sim o levariam para o inferno. E ele ficou lá, ele fez, ele pecou, ele gastou tudo que o pai dele tinha dado a ele. E quando ele gastou tudo, veio uma fome naquela terra e os amigos sumiram todos. Eu creio que quando ele tinha dinheiro, tinha muitos amigos, né? Que chamavam ele para ir para uma festa, que chamavam ele para ir para um lugar que não era permitido, né? E ele simplesmente gastou tudo que ele tinha com coisas vãs, coisas que não iam edificá-lo, sim, coisas que iam levá-lo ao inferno, caminho tortuoso,
um caminho que levaria à morte. E ele, naquele momento, quando ele sentiu fome, ele falou com um certo homem, e um certo homem mandou ele ir lidar com os porcos, cuidar dos porcos. E naquele momento que ele estava ali cuidando daqueles porcos, com muita fome, ele desejou comer aquelas bolotas que os porcos estavam comendo. E naquele momento ele pensou, meu Deus, na casa do meu pai, até os jornaleiros comiam bem, tinham seu salário, viviam bem. E estou eu agora aqui neste momento, sem saber o que vou fazer, com fome, querendo comer aqui. Ele podia até dizer assim, eu como judeus, não podia nem estar aqui, porque aqui os judeus não gostam, não cria porcos. Isso daí é uma abominação para os judeus. Então, ele ficou e pensou e disse, vou ter com meu pai, vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E assim, aquele homem se levantou dali e foi ter com o pai dele. E o pai dele, que estava sempre a esperar ele, ou estava na janela, ou estava assim, na frente da casa, esperando pelo filho. E quando ele viu ali a distância, ele conheceu que era o filho dele, mesmo estando todo sujo, mesmo estando como ele estava. Ele conhecia o seu filho, porque o pai, ele conhece o filho. Ele conhece o filho quando o filho está limpo e ele conhece o filho quando o filho está sujo. O pai, ele conhece o filho. E assim aquele pai foi, se agarrou com o filho e abraçou ele, beijou e mandou trazer alparcas para ele, trazer uma sandália para ele, botar um anel no dedo dele. Deve ter mandado ele também tomar um banho, que eu acho que ele também estava cheirando mal, porque cuidava de porcos. Não tinha como, há muito tempo, sem se alimentar, há muito tempo andando para chegar até a casa do pai. E ali aquele homem matou bois, matou animal para poder comemorar a chegada do seu filho. E quando o filho mais velho chegou, ficou abusado, porque perguntou, o que é isso? Que tanta festa é essa? Aí um empregado da casa disse, é teu irmão, que ele voltou e teu pai está fazendo uma festa para ele. E ele ficou bravo, ficou chateado, disse que não ia entrar. O pai foi até ele e disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas o Senhor nunca me deu nem um boi para eu matar, para me alegrar com os meus amigos. Tudo que eu tenho é teu. Você não fez porque você não quis. Mas o pai não tinha, nunca tinha feito questão por causa disso. Mas ele queria que ele soubesse que aquele filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a alegria do pai. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer assim, que vai ser como o irmão do filho pródigo, que não vai se alegrar com a volta, com sua volta, com seu arrependimento, com o que você está, como você está. Porque disse ele assim, ele saiu, gastou tudo que o Senhor tinha, gastou toda a sua herança, e agora ele vem para cá fazer o quê?
mesmo assim somos nós. Às vezes a gente está na casa do Pai e nós saímos, achamos que o mundo é muito bonito, é muito bom, que vai trazer coisas boas para nossas vidas, que nós vamos ser felizes, mas é tudo ilusão. Porque não há melhor lugar para você estar, senão na casa do Pai. Eu digo por experiência própria. Quantas vezes eu saí da casa do Pai? Oh, meu Deus, quantas vezes! E eu sofri, eu padeci e voltei. E estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus, dizendo a você que o melhor lugar para que nós possamos estar é na casa do Pai. Tivemos 3 parábolas, e essas 3 parábolas foram coisas que 3 pessoas que estavam na casa do Pai, mas que por um motivo ou por outro se perderam. Um estava dentro da casa, mas estava perdido. Estava totalmente perdido. E os outros 2 estavam fora da casa. Mas o pastor foi buscar e o outro se arrependeu e voltou. Que possamos ser agradecidos a Deus, que possamos estar na casa do Pai, porque lá há fartura de alegria. Que Deus nos abençoe. Fique com essa pequena reflexão e que possa te abençoar com essa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu sei que alguém vai precisar dela e vai querer ouvi-la e vai servir para a própria edificação. Que Deus nos abençoe.